Você não está só. Você não está só, de forma alguma. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que foi diagnosticado recentemente com autismo, você que está sofrendo de algum transtorno psicológico, você que está em sofrimento e você que acha que está sozinho, você não está só. A partir de agora você vem com a gente numa jornada de autodescobrimento. A partir de agora você vem com a gente para tentar entender um pouco do que está se passando aí na sua cabeça. Eu estive, eu estou e eu estarei no seu lugar sempre. Porque eu, para quem não sabe, meu nome é Cadu Lopes, sou jornalista e fui diagnosticado recentemente com TDAH. E a partir desse diagnóstico, eu comecei a fazer pesquisas e mais pesquisas para tentar entender o que havia acontecido comigo, o que estava acontecendo comigo. E eu percebi que eu não estava sozinho. E da mesma forma, eu digo para você mais uma vez, você não está só. Só queria trazer algumas informações para vocês da vida que a gente está vivendo nos últimos meses. A gente está vivendo uma sociedade doente. As estatísticas, elas não estão positivas, elas estão negativas. A gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez mais depressivo. Os diagnósticos estão sendo feitos, em muitos casos, de maneira tardia, mas isso só tende a piorar. As redes sociais, a aceleração da vida e todos esses problemas estão fazendo com que a gente viva dias difíceis. Então, a ideia do projeto Você Não Está Só é vir aqui e dialogar com você e mostrar que existem formas da gente viver melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, dados divulgados aí em fevereiro deste ano apontam que 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de ansiedade. Um terço, 31,6% da população mais jovem, 18 a 24 anos, é ansiosa. Os maiores índices de ansiedade, líder dentre todas as faixas etárias do Brasil. As prevalências são maiores no Centro-Oeste, com 32%, entre as mulheres. Além disso, 12,7% relatam já terem recebido diagnóstico médico de depressão. As maiores prevalências estão na região sul, 18%, entre as mulheres 18% e na faixa etária de 55 e 64 anos. Quando a gente fala sobre déficit de atenção, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, há no Brasil, segundo eles, mais de 2 milhões de indivíduos com TDAH, só no Brasil. Então, é isso. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil, eu poderia falar que o censo escolar do Brasil registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA matriculados em escolas públicas e particulares entre os períodos de 2017 e 2021. Por que eu quis falar tudo isso daqui? Porque isso é uma realidade, é o que está acontecendo e a gente precisa saber lidar com esses problemas, com esses transtornos. Então, se você está com ansiedade, se você está com depressão, se você está com angústia, se você está sentindo alguma coisa que não está legal, agora você vem comigo e eu vou colocar em conversa comigo aqui, depois dessa breve introdução, a minha querida irmã, a minha querida amiga e psicóloga minha, a Daiane Sarto. Eu queria que você começasse, Daiane, falando sobre por que você acha que as pessoas, por mais que elas se sintam angustiadas, por mais que elas não tenham esperança de um futuro melhor, por que você acha que elas não estão sozinhas, elas não podem pensar que estão sozinhas? Cadu, como vamos fazer um bate-papo e esse projeto, ele é um projeto humano, eu gostaria de falar o porquê que eu acho que as pessoas não estão sozinhas, mas antes eu gostaria de dizer que para chegar nessa
conclusão, eu precisei de pessoas e eu precisei estar num lugar, né, de precisar de alguém e de não me sentir sozinha. Então, para quem não me conhece, vai começar a nos acompanhar agora toda terça-feira. Eu me chamo Daiane, como o Cadu apresentou, eu sou psicóloga, tenho as minhas especialidades, mas antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa, um ser humano. E como todo ser humano, eu preciso de uma rede de apoio que me dê suporte para dar conta da vida. Assim como o Cadu, eu também tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu fui diagnosticada durante a faculdade, né, alguns anos atrás. E no ano passado, eu refiz a avaliação neuropsicológica, né, porque ainda haviam algumas dúvidas. E além do TDAH e da dislexia, eu descobri que eu tenho o TEA, que é o transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. E descobrir tudo isso foi, para mim, Cadu, um choque muito grande no primeiro momento, porque eu lembrei de todas as vezes que eu precisei de suporte na escola, eu me lembrei de todas as vezes que eu precisei de suporte na família e de como foram poucas as pessoas que tiveram paciência e que tiveram carinho para poder lidar com as minhas demandas que nem eu sabia que tinham. Muitas pessoas, Cadu, encaram como que eu poderia dizer? As dificuldades das pessoas como preguiça, como lentidão, frescura. Isso, frescura, tá de brincadeira, né? Só que só quem sente, quem passa, quem tem uma dificuldade na vida é que sabe da notícia do que aquilo realmente significa. Então eu sei que a vida inteira eu estudei, eu estudo até hoje, eu estudo muito, quem me conhece sabe disso, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre tive dificuldade com a atenção, para manter o foco, organização das coisas. Então, assim, lidar com a minha vida hoje é, para mim, um desafio muito grande que eu faço diariamente, né? Ter que lidar com todas as demandas que eu tenho. E eu ainda escolhi uma profissão de lidar com a demanda de outras pessoas. Então, além de cuidar de mim, eu também cuido de outras pessoas. Mas eu cuido porque eu escolhi, eu sei o quanto isso é importante. Quando eu sugeri esse tema para a nossa primeira live, né, desse projeto incrível, foi exatamente porque nós não estamos sós. A gente precisa ter pessoas ao nosso lado para cuidar da gente, para dar suporte, para dar um sorriso, para falar bom dia, um bom dia verdadeiro, não aquele bom dia que a gente fala, tem gente que fala por obrigação, né? Não estar sozinho, cara, no meu ponto de vista, é muito mais do que ter pessoas ao nosso lado, porque isso a gente pode ter aos montes, né? A gente pode ter um monte de gente do nosso lado. O interessante é nós termos pessoas ao nosso lado que façam por nós a mesma coisa que nós somos capazes de fazer. Porque eu sou ótima cuidando das pessoas. Eu sou ótima fazendo isso. Até que eu entendi que eu também precisava ser cuidada. E quando a gente entende essa necessidade de ser cuidado, né, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Então, não estar sozinho, primeira coisa, é entender que você também precisa ser cuidado. Porque tem gente, assim como eu já fui, que tinha dificuldade para receber esse tipo de coisa, que é o cuidado. Por muito tempo eu acreditei que eu tinha que cuidar de todo mundo. Eu tinha que dar conta da demanda de todo mundo. E eu estou trabalhando em mim essa questão da permissão de ser cuidada, que é uma novidade. Eu não sei para os nossos amigos aí que estão, né, nos acompanhando, até agradeço muito por estarem aqui 9h14 da noite, mas a permissão de ser cuidado também é uma coisa importante na nossa vida, que a gente precisa aprender a fazer. Às vezes a gente reclama que não tem ninguém na vida, mas a gente não deixa ninguém ficar na nossa vida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que dar uma analisada, né? É isso aí. Eu também concordo com você. Às vezes as pessoas elas se fecham e o próprio transtorno, né, seja ele qual for,
no caso, como você disse, né, você tem o diagnóstico do TEA, você tem o diagnóstico do TDAH, eu tive o diagnóstico do TDAH, então eu aos poucos eu estou aprendendo a receber apoio, a receber ajuda. Eu também me via muito nessa situação de ajudar mais, de receber menos ajuda, de estar, né, às vezes, aberto para dar apoio a alguém, mas quando se tratava de receber esse apoio, eu já não era a mesma coisa. Tem algumas participações aqui, Daiane. A Flávia Knupp está aqui participando. Ela falou verdade, a carapuça serviu. A Brunieri, estou aprendendo. Temos aqui a Tamires, psicóloga, ter apoio é essencial. Ela está falando aqui, a participação dela com a gente. A Flávia está perguntando depois sobre o meu fone de ouvido, depois eu explico para ela. O Fábio Maciel está perguntando aqui sobre o que é o assunto de hoje. O assunto basicamente é que toda terça-feira a gente vai fazer essa live por volta das 21 horas. Eu, como jornalista, como diagnosticado de TDAH, né, então vou me usar sempre como um exemplo, um caso, né, para a gente estudar também, mas obviamente abordando outras áreas da mente humana. E a Daiane Sarto, que é uma psicóloga daqui de Varginha, né, que é excepcional, está comigo nesse projeto, né, um projeto de 2 pessoas, não é o projeto do Cadu, é o projeto Você Não Está Só, é o nome do projeto, Você Não Está Só, que exemplifica bem o que a gente quer aqui. Quer mostrar para você que está com crise de pânico, você que está com ansiedade, você que está sofrendo de angústia, você que às vezes acha que está sozinho, que você não está sozinho. Muito pelo contrário, você tem apoio de todos, você tem apoio da sua família, você tem apoio da sociedade. Às vezes a sociedade ela não compreende, a gente vai falar isso em outros momentos, mas hoje, como abertura, como inaugural, a gente está falando sobre essa questão da rede de apoio. Eu queria que você falasse um pouquinho, Daiane, sobre a questão da diferença da presença versus a atenção. Eu queria que você fizesse uma comparação entre estar fisicamente presente e estar emocionalmente disponível, que são coisas diferentes. Muito diferentes, Cadu. Bom, quando a gente fala sobre estar presente e ser presente, a gente já quebra um pouquinho disso tudo. Uma coisa é você estar fisicamente num lugar. Você está sentado na mesa jantando com a sua família. Você, seus filhos, esposa, esposo. Só que cada um está com um eletrônico na mão, ou então estão jantando em silêncio. Vocês estão fisicamente naquele lugar, mas não estão como presença. Vocês estão dentro de um ambiente de trabalho. Vamos pensar num escritório cheio de gente, né? Todas as pessoas estão ali, mas elas estão ali, mas não estão umas pelas outras, na grande maioria das vezes. Porque não é só do bom dia que se vive uma equipe, uma família, a gente precisa de diálogo. Quando a gente fala de ser presente, a gente fala da importância que a gente dá para o outro. A importância que o outro nos dá. O que é dar importância? É eu sentar com a minha filha hoje e perguntar para ela como que foi o dia dela. Como que ela tá? O que aconteceu de extraordinário na vida dela hoje? Perguntar para ela como é que estão as amizades? Estão boas? Estão ruins? É até bom para dar uma filtrada. É conseguir ligar para minha mãe e perguntar assim, mãe, como é que a senhora tá? Como que a senhora passou o seu dia? A senhora tá com aquela dor? Melhorou aquela dor? Sabe? É ter contato com as pessoas que a gente ama. É lembrar daquele amigo, daquela amiga que tá passando por um momento complicado ou que teve uma coisa muito boa na vida e perguntar como que essa pessoa tá. A gente pode fazer isso. Hoje a tecnologia ela nos permite essa presença. Mais do que isso, a gente pode combinar, chamar uma pessoa que a gente gosta para tomar um café, para saber como que está a vida dessa pessoa, para saber se a gente pode ser útil de alguma forma. A gente precisa começar a pensar na utilidade que nós temos na vida do outro, no quanto nós nos fazemos presença e importância na vida do outro.
E, Cadu, às vezes a gente acha que não está valendo nada, né? Às vezes a gente acha que nós não estamos com nada, que nós não servimos para nada, que as coisas elas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem. E no final das contas, o que acaba acontecendo? O outro precisa tanto da gente quanto a gente precisa deles. Sim. Eu já passei por isso. Eu vou dar um exemplo aqui, um caso. Né? Eu não vou falar, obviamente, o nome da pessoa, mas eu namorei uma pessoa que aconteceu uma situação em que eu fiquei muito sensibilizado e chateado com a reação que ela teve. A minha avó e meu avô, para quem não sabe, eles foram praticamente meus pais. Né? Brinco até que meu avô era o avô Rai. E minha avó, ela fazia as vezes da minha mãe, que infelizmente partiu muito cedo. E no dia que eles partiram, no caso da minha avó especificamente, no dia que ela partiu, do meu avô, no dia que meu avô partiu, que ele foi antes, eu estava namorando e eu passava por uma situação muito difícil já nos últimos meses. O trabalho estava muito árduo, estava cansativo pra caramba e eu precisava de um apoio. E era época de carnaval, minha avó morreu por volta de fevereiro, não lembro exatamente a data, mas ela morreu por volta de fevereiro, março, mas era perto do carnaval. E eu ia fazer o plantão de carnaval, trabalhava na TV Alterosa. Minha avó morreu de madrugada, fui para a Casa Branca, morava em Poços na época. E aí, todo aquele drama, aquela tristeza, né, de ter perdido uma mãe. E 2 dias depois, voltei a trabalhar e estava a poucos dias do plantão. E eu falei para essa namorada, olha, não estou legal, eu estou muito mal, eu precisava de você aqui. Ah, mas eu combinei com meus pais de ir para um rancho, eu não vou conseguir ir aí. Eu acho que é essa a diferença entre as pessoas, de você perceber que talvez naquele momento aquelas coisas que você havia programado, elas têm que ser canceladas, porque a pessoa que você está ou a pessoa que você gosta, ela está frágil, ela está passando por um momento de dificuldade e estar presente faz toda a diferença, estar ao lado faz toda a diferença. E é isso que a gente tem que colocar aqui, e a gente traz aqui no Você Não Está Só, de que é importante que a pessoa tenha em mente que estar presente não é a mesma coisa de fisicamente e mentalmente, né? De você realmente dar um amparo a essa pessoa que está precisando de ajuda, correto? Sim, sim. Ainda mais nessas circunstâncias, né? A gente precisa ponderar. Para tudo na vida, para tudo nessa vida, a gente precisa de ponderação, sabe? Quando uma pessoa que a gente ama passa por um processo de luto, seja o luto que for, a gente tem que estar junto. A gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Mas é bom que todos escutem para que, se já fizeram isso ou se passarem por essa situação, né, se lembrem dessa conversa e da importância que cada um tem na vida das pessoas que compartilham, né? Tem coisa que o dinheiro não paga, Camila. E a presença é uma delas. Às vezes a gente acha que ter amigos e pessoas é aquilo, tipo, ter a pessoa o tempo todo do nosso lado, só que não é. É saber que quando a gente precisa, essa pessoa vai estar do nosso lado. Quando a gente mais precisa, é saber que essa pessoa vai estar do nosso lado. E essa rede de apoio, ela é fundamental. É uma rede que todo mundo precisa. A gente não vive sozinho nesse mundo. Nós não fomos criados para ser criaturas só. Nós fomos criados para termos muitas pessoas ao nosso lado. Claro, algumas vão passar, né? Nossa vida é assim. Umas pessoas passam, nos ensinam, outras levam um pouquinho da gente, né? Faz parte da vida também. Mas o importante são aquelas que permanecem na nossa vida. E se você é permanente na vida de alguém, se você está na vida de alguém, seja estado de presença na vida dessa pessoa.
Seja presente, tenha responsabilidade afetiva. O que é ter responsabilidade afetiva, Cadu? É a pessoa não despertar no outro algo que ela não tem a intenção de levar adiante, né? É ela saber que, por exemplo, nossa, estou passando uma fase difícil. Aí a pessoa fala, não, eu estou junto com ela. Por exemplo, eu tenho uma rede de apoio de amigas que eu não sei o que eu faria sem essa rede. Eu tenho algumas amigas que são excepcionais, estão comigo o tempo todo. Eu fiz a cirurgia recentemente e foram até o hospital, vieram aqui em casa me visitar, sabe? Com um carinho danado comigo. E só isso, as mensagens que eu recebi dessas pessoas o tempo todo perguntando: Dai, como você tá? Dai, você tá bem? Dai, como é que tá passando? Dai, você tá comendo? Sabe? Tem coisa que o dinheiro não paga, e esse tipo de amizade é um tipo de amizade, é um tipo de cuidado que não vem pelo dinheiro, não vem pela necessidade, não vem pela obrigação, é pela escolha. Estar presente na vida das pessoas é uma escolha, e é uma escolha diária. Nós escolhemos estar na vida das pessoas, não pelo que elas têm a nos oferecer, mas pelo que elas são. Por isso que, né? Pode falar. Eu estava ouvindo o Daniel do BNI, que é um querido que eu conheci recentemente, é o Business Network International, acho que é isso, que é um networking que tem aqui em Varginha, mas que é mundial, né? Ele estava falando sobre essa questão das pessoas se ajudarem, né? Mas voltado para o âmbito do negócio, né? Do business mesmo, né? De você ser empreendedor e fazer colaborações ou, assim, ajudar as pessoas, mas não ser interesseiro, mas se mostrar uma pessoa interessada. Há uma diferença entre você ter interesse mútuo, né, de colaboração, e ser interesseiro. É diferente, são coisas diferentes. Aquele cara ali, ele vai me ajudar a eu atravessar aquela ponte. Aquela moça ali, ela vai me ajudar nesse momento que eu tô com depressão, que eu tô triste, ela vai me servir de apoio. Mas não ser mesquinho, não ser egoísta, não pensar em ser ajudado e descartar, né? A gente estava falando, inclusive, na sexta-feira passada, a gente fez essa live, tem aqui no meu canal e no perfil, né, Aliás, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, segue a gente. O teu é Psico Daiane Sarto, né? Isso. Psico Daiane Sarto, a gente vai colocar isso daqui disponível também nas plataformas de streaming, né? E segue eu, Cadu Lopes TV, com K e tudo junto. Voltando aqui. Então, assim, o fato é de você se mostrar uma pessoa interessada na outra. Não é só estar presente, de corpo presente. Tem que estar de alma, tem que estar mentalmente presente, tem que estar, de fato, demonstrando apoio, afeto. Né? Você estava falando das suas amigas, do tanto que é importante. Eu, infelizmente, ao longo da minha vida, eu acho que alguém vai até se identificar, eu me isolei. Eu sou um cara que até estava brincando outro dia, eu não sou sozinho, eu não sou, né, um cara que sozinho, eu não estou sozinho, eu decidi estar comigo mesmo. Então eu fui me afastando dos meus círculos de amizade, eu fui me afastando de alguns familiares, talvez por conta do TDAH, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu acabei me isolando mais e ficando mais recluso, né? Talvez opção minha, mas isso quem vai me ajudar a entender é a minha psicóloga, né, psicóloga? Nós conversamos na próxima sessão, nos próximos passos. Mas você não está sozinho. Acho que essa é a ideia aqui do projeto. Você que está entrando agora na live que eu estou vendo aqui, né? Compartilhe essa live, inclusive, com outras pessoas, porque aqui a gente vai tentar ajudar você. Aqui a gente não tem fins lucrativos, a gente não quer ganhar dinheiro de vocês, a gente não quer seguidores, a gente quer, de fato, mudar a vida das pessoas. Não estamos falando isso daqui
com a intenção de salvar o mundo, não. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que há esperança, e tem um filme muito bom, que é A Teoria de Tudo, que tem o Stephen Hawking, que no final do filme ele fala uma das frases mais importantes da minha vida, que futuramente a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas ele fala que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, o fato da gente estar aqui batendo nessa tecla de que você não está só, é que enquanto há vida, há esperança. Se você está ansioso, se você está angustiado, se você está com algum problema, existem ferramentas para a gente tentar te ajudar. Não eu, né? Quem vai ajudar aqui você é ela aqui. Ô, Daiane, uma coisa que a gente tem que entender, a doutora Ana Paula está aqui com a gente, participando, mandando mensagem, falando parabéns, muito bacana o projeto de vocês. A Tamires Psico, construir relações genuínas, infelizmente, muitas vezes é um grande desafio, ela falando aqui, de fato é mesmo. Né? Essa aí é uma das minhas melhores amigas, essa aí ela tá comigo há anos. É minha irmã. Essa é minha irmã. Futuramente a gente vai fazer, né, com mais gente aqui. Por enquanto a gente vai dar esse start com nós dois aqui, o projeto. Sim. E futuramente a gente vai fazer, né, colaborações, doutora Ana, né, a própria, como é que chama a tua amiga? Tamires, trazer ela aqui, entendeu? Muitas pessoas para poder ajudar a gente. Né? Exatamente. Uma das dúvidas que eu tenho é com relação à empatia. Se a gente está falando de apoio, a gente está falando das pessoas entenderem o lado do outro, né? A empatia nada mais não é mimimi. A empatia é você se colocar na situação que a outra está vivendo. É óbvio que eu não sei como é que uma pessoa às vezes está passando com um TEA, né? Um autista. Eu não tenho como eu entender como é que essa pessoa está vivenciando, principalmente se for um autismo nível 2, mas eu posso sim ser solidário. Eu posso sim demonstrar compaixão. Eu posso sim demonstrar afeto e querer ajudar. Ou não atrapalhar. Exato. Empatia basicamente é isso. Olha, só de não atrapalhar, você já está ajudando. As pessoas confundem muito essa ideia de empatia. Eu tenho que me pôr no lugar do outro, eu tenho que viver o que o outro vive, Não. A empatia é você respeitar a dor do outro. É você considerar a dor do outro. É você olhar o problema do outro e não julgar que ele está passando por um problema. Por exemplo, às vezes a gente tá num dia difícil, quem nunca, né? Todo ser humano passa por um dia difícil. E o colega tá vendo que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha, sabe? Ter empatia é respeitar esse dia difícil do colega sem julgamentos, sem muitos questionamentos, porque às vezes o outro não quer nem falar, às vezes ele precisa conversar com ele mesmo. E aí vem a pessoa e fala, nossa, mas você tá de cara feia. Nossa, mas por que você tá desse jeito? Vamos conversar que eu vou te ajudar. Sabe? Ter empatia também é saber entender o lado do outro e o tempo do outro. E o limite do outro. Às vezes a gente acha que ter empatia, Cadu, é tirar a roupa do corpo e dar para quem tá precisando. E às vezes a pessoa não tem aquela roupa porque ela fez escolhas erradas e o que ela precisa talvez não seja da sua roupa, mas da sua atenção, de um direcionamento. Se todo mundo que me pedir um dinheiro, eu der o dinheiro, para que eles vão trabalhar? Não precisa. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de um emprego e não do dinheiro. A empatia também é assim. Às vezes o que a pessoa precisa não é do nosso questionamento, né? Não é da nossa dúvida, é da nossa compreensão, é daquele olhar humano. Ter empatia é olhar o outro como um ser humano e entender que tá tudo bem, não tá nada bem. Tem dia que não tá nada bem. E tá tudo bem, né? Eu quero dar um exemplo de algo que aconteceu recentemente e as pessoas também, eu acredito que vão se identificar.
estresse em trabalho é hoje em dia algo muito corriqueiro. Acontece com frequência, explosões acontecem com muita frequência em qualquer lugar. Não só na onde eu trabalho, em qualquer lugar acontece. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre a questão, inclusive hoje, estava conversando com o Léo, a gente estava vindo de viagem, hoje eu fui para Três Corações fazer uma visita à agência Vírgulas, né, do Luiz, inclusive muito legal o espaço dele lá em Três Corações, uma agência de marketing digital com um espaço muito, muito bacana e com um projeto mais bacana ainda. E aí a gente estava conversando sobre a questão de como você reage a uma pessoa explosiva. Ou como você reage a uma pessoa que cometeu falhas, cometeu erros. Vamos lá. Em situações, e eu estou falando isso daqui como especialista em comunicação, então vem comigo para você entender como é que é fácil resolver um caso de explosão. Um caso de explosão é a mesma situação onde que você, às vezes, tem um cachorro bravo ali que está latindo sem parar na sua frente. Você não vai bater, sabe? Você não vai atacar o cachorro, você não vai agredir a pessoa ainda mais. Ela vai cada vez mais ficar mais violenta, mais nervosa. Isso não vai resolver. Esse tipo de comunicação é uma falha clássica. É clássica. O fato de você gritar com uma pessoa que está gritando com você não vai resolver. O fato de você debochar e ironizar uma pessoa que está nervosa naquele momento não vai resolver. O que você deve fazer, no meu ponto de vista, e com base nos meus estudos, é simplesmente com um tom calmo, o que está acontecendo, é o que a Daiane estava falando, é tentar entender a dor do outro. O que aconteceu, o que eu posso fazer para te ajudar, tenha calma, vamos tentar resolver. Eu sei que você está nervoso, eu sei que você está nervosa, mas calma, respira. Aquela questão de antigamente, eu lembro que tinha uma propaganda que saía na televisão, conte até 10. Pode parecer uma coisa puta ridícula, mas não é. A respiração, a tentativa de você controlar aquele ímpeto, aquele desejo, aquela raiva. Eu sei que é fácil falar agora, mas eu tenho feito isso. As pessoas às vezes explodem comigo. Tá, o que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa ela vai entender que você não quer conflito, você não quer quebrar o pau. As pessoas tendem a descontar suas frustrações nos outros. Sim. E se ela está com algum estresse, com alguma angústia dentro dela, às vezes ela vai soltar esses cachorros em cima de você. E se você for com a mesma moeda, não vai resolver nada. Então eu acho que é a questão de você não estar só, a gente falando aqui, você que está entrando agora. Abraço pro meu irmão Bembinha, lá da cidade de Casabranca. Tô vendo que está entrando aqui. Olá. Acompanha nós aí, Bembinha. Não tô vendo ninguém entrando. Uai, tem que aparecer para você aí. Deveria, mas não tá. Depois você me atualiza. Eu vou falando aqui. O fato é que existem ferramentas para você se tornar uma pessoa mais empática. É esse ponto que eu queria chegar. Você pode treinar a empatia. Você não precisa nascer, não é inato. Você pode treinar isso. Como? Sendo um melhor ouvinte. Ouvindo mais o principal de tudo, não é? O que mais? Além de ser um melhor ouvinte, de escutar mais, o que a pessoa pode treinar em casa, com a sua família, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos? O que pode treinar mais, Daiane, que você pode dar de dica aí? Então, deixar que a pessoa termine de falar. Ela começou a falar, deixa ela falar até ela terminar. Né? Às vezes ela precisa falar, é minha vez de falar. Então, deixa a pessoa falar. Tá bom, entendi o recado. Não, mas faz diferença. Deixa a pessoa falar. Ela falou, terminou de falar, aí você fala a sua parte.
Porque às vezes ela não consegue fechar um raciocínio. Para nós que temos o TDAH, é muito complicado. Se alguém corta a gente no meio da emoção do raciocínio, já era, já era. Aí perde, não vai mais. Outra coisa que a gente pode fazer é praticar o ir sempre ao encontro do outro. Então, a pessoa, às vezes, tem mania de ficar só no cantinho dela, só ali. Vamos começar a trabalhar o ir. Em vez de esperar tudo vir, vamos trabalhar o ir. O ir até a pessoa, o ir até aquela situação, por exemplo, seja você tomar algumas iniciativas, algumas atitudes, isso faz muita diferença para a empatia. O perguntar, agora, o respirar faz toda a diferença. Antes de qualquer coisa, antes de se posicionar, antes de qualquer posicionamento, respira. Porque se você não respirar, você vai falar tudo muito rápido, primeiro, sem pensar. O teu coração vai acelerar, não vai oxigenar direito o teu cérebro, você vai acabar falando o que não deve, o que não quer, no calor da emoção, vai perder a emoção e vai ficar só... Ou melhor, você vai ficar só na emoção e perder a parte racional. E é a parte racional que faz toda a coisa acontecer de maneira funcional. A gente tem emoção? Óbvio. Mas em determinados momentos a gente precisa da racionalidade para resolver. E isso dá para ser aplicado em qualquer coisa, gente. Em qualquer coisa. A gente que não percebe que essas ferramentas elas estão aí e ao longo dessas semanas a gente vai fazer talvez uma temporada, depois volta mais. Vamos trazer gente para falar aqui toda terça-feira às 9 horas da noite. Fazendo aqui essa possibilidade, inclusive, se você tiver dúvidas aí, mande sua pergunta, participe com a gente, se comunique. A rede social ela foi feita para isso. Sim. Não é só você ficar assistindo, a gente está aqui também para conversar com você. Dê um caso teu, converse com a gente sobre alguma situação que você vivenciou aí, às vezes no seu serviço, às vezes dentro lá com a sua família, né? Porque a vida não está fácil. Nossos pais, eles tinham uma vida completamente diferente da nossa. Eu estava falando outro dia sobre essa sensação de que hoje nós estamos muito mais estressados que os nossos pais. Os nossos pais tinham, muitas das vezes, um trabalho só, ficavam ali 8 horas, chegavam em casa, deitar, assistir, tomavam banho, comiam, jantavam, iam para frente da televisão. A televisão ela fazia parte da família. Agora não faz mais, porque as famílias elas não estão mais juntas. Quantos pais, cada um tem uma TV, cada um tem um celular. Quantos pais chegam de madrugada, chegam de noite, os filhos já estão dormindo? Quantos pais vivem nessa correria que às vezes é mais fácil eles encontrarem, né, o casal se encontrar no final de semana do que na semana, durante a semana, namoros que são interrompidos por conta dessa velocidade. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera depressão e a gente precisa falar sobre isso. Homens, conversem mais com suas mulheres. Homens, vão às terapias, né? Eu acho que a gente, pelo fato da nossa criação ter sido feita como O Homem Não Chora, tem uma música horrorosa, né? O Homem Não Chora. Horrorosa a música, mas O Homem Não Chora. É isso. Chora sim. E tem que chorar. Tem que colocar para fora. Como é que... Acho que a questão é tipo assim, imagina uma represa. A represa, ela tá lá. Ela tá recebendo aquela água o tempo todo. Só que ela tem que ter uma vazão ali. Porque senão aquilo lá vai transbordar. De forma errada. A analogia da represa é basicamente isso. A água está sempre ali. Se não tiver aquela vazão da água ali para passar, para escoar, aquilo vai transbordar. E quando transbordar, acabou. Não tem volta. Eu estou falando por mim. Quando transbordou e eu tive uma crise de pânico terrível, que eu achei que eu estava morrendo, acabou, não tem volta. Tem tratamento, tem terapia, mas eu tô falando por mim. Depois que eu deixei o trem arder, agora
para tentar consertar, para tentar estabilizar minha vida, minha mente, é muito mais difícil. Tô errado ou tô certo aí? Certíssimo. Gente, aquela máxima, nos primeiros sinais, procurem ajuda, não espera a coisa ficar muito feia, não. A gente está aqui falando sobre essa questão do cuidado, do autocuidado, principalmente. Né? Cuidar do outro é importante, ter a rede de apoio é importante, mas seja a sua rede de apoio também. Faça por você o que outras pessoas não podem fazer. E o autocuidado, cara, isso que você está falando é muito importante, é o que faz toda a diferença na nossa vida. Você deixou transbordar uma coisa ruim e ela te machucou, ela, né, não foi legal, a sensação foi ruim, mas hoje você não está mais sozinho. Hoje você já não está vivendo mais sozinho. E eu tenho certeza que a sua vida hoje é diferente exatamente por isso. Porque você se permitiu passar pelo processo de não estar sozinho, de ter uma rede de apoio e de pessoas que estão cuidando de você, te apoiando, te ajudando a ser um ser humano mais fantástico que você já é. Te agradeço. Tô tendo a ajuda de uma especialista, não sei se você conhece aí, a tal de Daiane Sarto aí, que é espetacular, que ajuda demais aí na minha rotina, na minha vida, inclusive tem me ajudado a colocar a minha vida nos trilhos. Uma outra coisa que a gente tem que falar também, que a rede de apoio não é rede social. De jeito nenhum. A rede de apoio não é rede social. Amigo virtual não é a mesma coisa de um abraço, de um afeto. Sim, existem terapias que podem ser feitas online, sim. Existem pessoas que ajudam as outras de maneira virtual, mas precisa ter esse contato. Eu estava falando com você ontem, né? Acho que quem consegue conversar virtualmente numa terapia online, acho válido, acho justo. Comigo não funciona, eu preciso ter esse contato humano. E eu acho que, se você está fazendo virtualmente, que tenha um contato humano com alguém, pelo menos. Né? Seja seu pai, seja sua mãe, converse com essas pessoas, não espere a coisa explodir, né? Chegue também, não tenha vergonha de falar, ô pai, tô ruim, velho, tô mal, minha cabeça não tá legal. Fale, converse, comunique. Sim, é importantíssimo, Cadu. Você é comunicador, você sabe o quanto a comunicação faz diferença na vida das pessoas. E a gente pode transformar a comunicação em diálogo. O diálogo muda a vida das pessoas, muda os casamentos, os relacionamentos. A família precisa de diálogo, os amigos precisam de diálogo. E não é só aquela prosa ruim que a gente vê por aí, manda uma figurinha, tem gente que conversa por figurinha. Não, gente. Vamos lá, vamos conversar, vamos falar coisas que tenham significado, vamos perguntar. Olha, dizem que quem faz perguntas comanda a conversa. Né? Que os dois estejam perguntando, os três, cada um. Para a gente poder entender uma coisa que, para mim, é muito importante, eu gostaria de dizer o seguinte. Existe diferença na solidão e na solitude. A solidão é quando você está sozinho, sem ninguém, e não tem ninguém. E a solitude é quando você escolhe estar na sua própria presença. Nas duas situações, em algum momento a gente precisa sair delas. E a gente precisa ter pessoas. Então, não adianta achar que a gente vai viver para sempre sozinho, isolado, num lugar. Isso não vai funcionar. A gente precisa de pessoas. A gente precisa do cara que trabalha na padaria, do cara que trabalha no açougue, a gente precisa do cara que apresenta o jornal trazendo informações, dos médicos que estão ajudando a curar as doenças, dos psicólogos que estão ajudando a curar as doenças da alma, né? A gente fala que são doenças da mente, e Santo Agostinho falava que eram doenças da alma, que os médicos cuidam do corpo e os psicólogos da alma. Eu acho isso lindo. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência da importância do outro na nossa vida e da nossa importância na vida do outro. Né? Sim. E vale lembrar mais uma vez, para quem está entrando agora, você
não está está só. Coloca isso na sua cabeça, gente. Você não está só. E a gente toda terça-feira vai estar aqui para estar junto de você, né? Porque, querendo ou não, essa rede de apoio pode começar a partir de agora. A gente está formando aqui um projeto onde que, a partir de agora, a gente vai poder ajudar as pessoas e sem fins lucrativos. A gente não quer se tornar coaches motivacionais, porque eu acho que se você ouve coaches motivacionais, você está com sérios problemas psicológicos, porque você deveria estar fazendo terapia, e o cara que é um coach motivacional, que às vezes fez um curso, isso que eu tenho visto, às vezes o cara fez uma pós em psicanálise e já acha que é o Freud. Aí vai lá dar uma palestra e ele chega para você e fala assim: você tem que tirar essa bunda gorda dessa cadeira aí, você tem que se movimentar, você tem que parar com isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Porra, cara, você sabe como é que tá a mente dessa pessoa que você tá apontando o dedo? Você sabe como é que tá a questão da ansiedade dessa pessoa? Você sabe como é que ela tá vivendo? Se ela tá com depressão? Você não sabe, bicho. O buraco é mais embaixo, não é tão superficial assim que 3 dias numa porra de um evento imersivo vai resolver não, pô. Cara, em 3 dias lá, uma lavagem cerebral do caramba, o cara acha que vai ficar bom da cabeça depois de ter passado por traumas e mais traumas e mais traumas, porque a vida é trauma. A vida é trauma. Não fica, não. Não adianta. Olha, como profissional, eu respeito os profissionais. Mas o que eu já peguei de caso de pessoas que venderam carro para poder fazer tipo assim, foram numa imersão de 3, 4 dias e saíram de lá, venderam carro, abriram uma empresa, faliu, perdeu o carro, perdeu tudo e tentou suicídio. Então, tipo assim, a responsabilidade que nós temos é muito grande. Né? O povo acha que cuidar das pessoas é só ouvir. Não preciso de psicólogo, não. Estou ali na minha amiga e converso com ela. O povo não sabe o que é uma terapia com um profissional qualificado, que tenha responsabilidade com a vida do outro. Eu não tenho o direito de chegar numa pessoa e dizer para ela assim: você tem que fazer isso desse jeito. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho a responsabilidade de ouvir o que a outra pessoa tem. E se for necessário, as intervenções, elas vêm como sugestões e não como exigências. Por quê? Eu não vivi o que você viveu, eu não sei o que você está sentindo. Nós dois temos TDAH, mas nós dois passamos por isso de uma forma muito diferente. Então, eu acredito que eu tenho que respeitar o seu processo, em primeiro lugar, ser apoio como humano, né? E te ajudar. E se eu não puder te ajudar, eu tenho que ficar aqui, no meu lugar, e não tentar colocar você no meu lugar ou me colocar no seu lugar, até porque eu não vou conseguir isso, né? Ninguém consegue. A gente tem que respeitar. Exato. O negócio é respeitar a dor do outro. Tem aqui a participação do Leandro Sarto, meu querido irmão, trabalha com a gente lá na Rede Mais, né? Parabéns pela iniciativa, tá mandando mensagem pra gente. O Leandro, inclusive, é um querido amigo nosso aqui que tem um filho com TEA, né? Inclusive, a gente já levou vários especialistas, psiquiatra, neurologista. A própria Daiane já foi lá no Fala Minas, que é o programa que eu apresento aqui na Rede Mais Record TV. Convido a todos, de segunda a sexta, das 2h25 às 3h30 da tarde. É um programa ao vivo, você pode conversar com a gente. O bacana do programa é esse. E a gente sempre está levando especialistas para falar. Recentemente a gente trouxe a psicóloga Kelly Rabelo, né, semana passada. Ela falou sobre a questão do diagnóstico tardio do próprio TEA, né, do autismo. E que ela, aos 52 anos, foi diagnosticada. E aí, eu estava até falando com você, né, Daiane, sobre a questão de um comentário mega infeliz, de que
eu ouvi a seguinte coisa. E aí, o que eu ouvi foi o seguinte. Agora todo mundo tem TDAH. Agora todo mundo está sendo diagnosticado com autismo. E eu, no começo da live, se você não viu, eu trouxe os números atualizados sobre a quantidade de TDAH e a quantidade de autismo que tem aí, né? Para o pessoal aí que tem filho autista ou que está no espectro, houve de 2017 a 2021, segundo a pesquisa que eu vos trouxe aqui, baseado num jornal da USP, da Unesp, houve um aumento de 280% nos diagnósticos. Por quê? Obviamente que deve ter falso positivo. Obviamente que deve ter algum falso positivo. Mas é que agora existem técnicas muito melhores para diagnosticar do que antigamente. Então, não tinha, né? Isso vem de que ano, mais ou menos? Quando é que começou a vir esses diagnósticos de autismo? É de 90 para cá? Não, uns 5 anos, eu acho. Eu posso fazer uma pesquisa e te falar com uma exatidão. A gente vai falar sobre autismo aqui, né? A gente vai passar pelos transtornos, né? Por todos. Mas é porque antes, Cadu, era considerado autista aquela pessoa nível 3 de suporte. Que são, infelizmente, aquelas pessoas que são autistas não verbais, que não olham nos olhos, que não falam, que não se comunicam. E tudo bem, era uma forma mais simples de se diagnosticar o autismo. Mas nós temos milhões e milhões de pesquisas científicas que comprovam que pessoas que parecem ser normais têm alguma questão cognitiva. E na questão cognitiva não dá para ver olhando. Você tem que ver na convivência. É comportamental. Não é uma questão, por exemplo, física. Não é uma característica física. O autista, você olha e fala assim, eu já tive um caso recente de eu ter ido no médico, o médico me perguntava assim, você toma quais medicamentos? Aí eu expliquei. E o médico me perguntou assim, quais patologias você tem? E eu falei assim, inclusive sou autista. Ele falou, não é não? Eu falei, oi? Ele falou assim, você não tem cara de autista. Eu falei, você não tem cara de médico. Você não tem cara de autista, é ótimo. Ele falou pra mim, você não tem cara de autista. E eu falei, você não tem cara de médico. Aí ele falou, não, desculpa. Eu falei assim, bom, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Antes de julgar uma pessoa, procure aprender sobre aquilo que está julgando. Porque a pessoa não precisa ter cara para ter. A depressão não tem cara. A gente às vezes nota que a pessoa anda deprimida, mas tem muita gente por aí com uma depressão fortíssima e ela não tem cara. Inclusive as pessoas vão falar, nossa, tal pessoa cometeu autoextermínio, mas ela não tinha sinais de que estava doente, porque a depressão não tem cara. As doenças não têm, esse tipo de doença cognitiva não tem cara, né? Esses transtornos cognitivos não têm cara, mas eles existem. E não é porque o outro não está vendo ou não quer acreditar que aquilo deixa de existir. Só quem tem sabe o que faz. Exatamente. Tem aqui, ó, a doutora Ana tá mandando mensagem aqui falando, ó, muitos estudos já falam que uma a cada 36 crianças são autistas. E o Leandro vem logo atrás, logo depois, falando que autismo não tem cura. Então, se a gente está tendo esse nível exponencial de aumento de casos de autismo, se a gente está tendo esse número alarmante de casos de não só ansiedade, de depressão, burnout, que é uma coisa que a gente não ouvia e agora sabe o que é. O burnout é um nível tão alto de estresse, de exaustão, que você não consegue mais nem falar com as pessoas. Eu passei por isso nesses últimos dias. Eu estava passando, acho que na semana passada, as pessoas conversavam comigo e eu não conseguia respondê-las de tamanho nível de cansaço que eu estava. Por quê? Eu estava trabalhando mais do que o meu corpo e a minha mente aguentavam.
Então esse é o nível que a gente chegou. Agora eu não cheguei no burnout, porque se eu chegasse no burnout eu estava deitado na cama, eu não tinha aguentado. Mas o fato da gente estar aqui, né, e falando sobre isso é importante, principalmente que a gente vive numa região que tem excepcionais profissionais, como a Daiane, como a doutora Ana, né, como outras pessoas, que às vezes não chegam até o grande público, não chegam até as pessoas. E a gente vai tentar ajudar falando a você, e eu volto a dizer, você não está só. Daiane, chegamos aqui às 10 horas da noite, como prometido, a gente vai da 21 até as 22, né? Se você está ouvindo esse podcast aí no Spotify, não deixe de seguir a gente lá, é Cadu Lopes TV e a Psico Daiane Sarto, né? Porque aí toda terça-feira, 9 horas da noite, mais conhecido como 21 horas, estaremos aqui falando sobre algum assunto pertinente. Eu acho que semana que vem a gente decidiu que vai falar sobre ansiedade. Era ansiedade. Ou vai falar sobre TDAH já? Olha, o que o povo quer? O que o povo quer? Tem que ver. Cadu, deixa a mensagem aqui, então. Ó. O que você quer ouvir? Você quer ouvir sobre TDAH? Você quer conversar? Porque aqui é uma conversa, é uma troca, não é? Tem que conversar com a gente. A Tamires falando excelente conteúdo, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Tamires. Aqui é uma troca. Então deixa aqui nos comentários o que você quer ouvir semana que vem, né? O que você quer partilhar com a gente? É a ansiedade, é o TDAH, é o autismo, são os transtornos, é a depressão. Tem uma participação aqui, ó. A Dani Schwartz, ela está falando que quer ouvir sobre ansiedade. Então já temos um voto pela ansiedade aqui. Obrigada. Beleza? Cadu, posso, para a gente finalizar, posso deixar uma proposta da semana? Tem mais uma aqui, ó. A Pamela está falando que quer falar sobre ansiedade e o Leandro sobre TDAH. Então temos duas sobre ansiedade e uma TDAH. Bota aí, gente. Vai, a Daiane vai falar aqui, vai. Vai botando aí, gente. Uma proposta simples para a semana. Quem me conhece sabe, quem é meu paciente sabe que eu dou dever de casa. Então, como nós estamos aqui, vou dar dever de casa para vocês também. A proposta da semana é: seja presença na vida de alguém. Escolha 3 pessoas essa semana e ligue para elas. Não é para mandar sua mensagem, é para ligar. E saiba como vai a vida dessa pessoa. Procure saber, seja presença na vida das pessoas. E depois, se vocês quiserem, contem pra gente, manda lá o relato que a gente vai ler aqui na live. Pode ser? Vamos nessa. Quero ver quem que vai fazer isso daí. Eu estava participando... Você falou sobre um negócio muito bacana que acho que é Piegers, eu vou ver o nome certinho dele aqui, que é um cara que eu fui na palestra lá em Poços de Caldas. Quer ver? Piegers. Como é que ele chama aqui? Eu esqueci o nome do rapaz aí. Mas é um barbudão. É um barbudão que ele fala muito sobre família, ele fala sobre vida. Depois eu vou trazer aqui nos meus stories lá, eu vou falar quem que é o cara. E ele falou sobre essa questão que você está falando exatamente agora. Então eu acho que vocês têm que fazer isso daí, porque Deus às vezes ele vai falando pelas pessoas. Deus ele vai falando pelas pessoas. E da mesma forma que eu ouvi o cara falar isso no sábado passado, a Daiane ela tá vindo e falando sobre isso. Então é algum sinal divino, porque eu não tinha falado sobre isso com ela. Então eu acho que você tem que fazer exatamente isso. Então você vai fazer exatamente isso. O que o Piggers, eu esqueci o nome do cara, tem um sobrenome estranho. O cara barbão, o barbudão. O barbudão ele falou que a vida ela é muito rápida, a vida ela é muito efêmera. A gente pode abotoar em qualquer momento, a gente pode ir embora dessa terra. E aí você fica aí, né, sem mandar uma mensagem de carinho para a pessoa que te colocou no mundo, sem dar um abraço, sem querer fazer alguma coisa, sabe, demonstrar afeto. A gente está esquecendo de ser humano, velho. A gente está esquecendo sabe, de ter amor, de compartilhar amor. A gente só compartilha desesperança, a gente só compartilha coisas ruins, a gente só mostra morte, nas redes sociais o que a gente vê aí são acidentes, são gente dando tiro, não sei o quê. É a mesma coisa da televisão, a gente tem que parar com isso, a gente tem que trazer mais afeto. Então,
O dever de casa você vai fazer aí, então. Ligar, ou pode ser mensagem também, ou tem que ser ligação? Tem que ser ligação. A ligação, para ser mais próximo, ou vai, marca um café, não sei, mas seja próximo, seja presença na vida de 3 pessoas essa semana. E depois manda pra gente um relato contando como que foi, pode mandar no direct, tanto meu quanto do Cadu, que na semana que vem a gente vai contar esse testemunho aqui. Eu gosto de falar sobre testemunhos porque é sobre a vida. E Cadu, sem Deus a gente não é nada, Ele usa a gente, Ele inspira a gente o tempo todo. Sejamos gratos a Ele por este dia, por este projeto. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estamos de volta aqui às 9 horas da noite. Vamos fazer esse projeto acontecer, né? Trazer esse conteúdo. E volto a dizer, antes de encerrar, obrigado, Daiane, né, de coração, por ter, né, aceito a gente trazer esse conteúdo aqui para as redes sociais sem gastar um tostão furado. A gente não quer o seu dinheiro, a gente quer o seu bem. A gente recebe tanto todo dia, a gente recebe tanto todo dia, que não tem sentido da gente receber e a gente não devolver. Entendeu? A gente tem que devolver o que Deus está nos dando. Então, que Deus abençoe você, Daiane. Obrigado mais uma vez pela essa parceria. Você não está só, Daiane. Eu também sei que eu não estou só. O Leandro não está só, a Tamires não está só, a Yasmin não está só, a Dani não está só, a Carol não está só. Nenhum de vocês estão sós. Vocês não estão sozinhos, podem ter certeza disso. E a gente vai estar aqui toda terça-feira, às 21 horas, para te mostrar que isso é uma verdade. Você não está só. Tchau. Conte com a gente. Estamos juntos. Tamo junto.